Pessoal, agora a gente vai entrar no assunto econômico. Nos últimos dias, a tal moeda comum ou moeda única entrou nos assuntos mais comentados porque é uma medida estudada pela equipe do presidente Lula para facilitar transações comerciais entre os países sul-americanos. Para explicar melhor essa história toda, a gente vai conversar com o economista Rica Mello. Rica, tudo bom? Me ouve bem? Opa, te ouço bem. Boa tarde. Boa tarde, Rica. Primeiro de tudo, tem muita gente achando que essa nova moeda seria como o euro, né? Como acontece na União Europeia. Vai ser assim? Explica aí didaticamente para quem não entende nada de economia, que sou eu e o resto do pessoal que está assistindo a gente. Boa. Vamos lá, não é igual ao euro. Tá? O euro levou 40 anos para ser cunhado, né? Essa discussão do euro começou lá em 1960, para lá próximo nos anos 2000, né? Quando de fato existe aí a ideia de moeda comum entre os países. E para que essa moeda comum existisse, para que o euro existisse, as políticas econômicas, né, e fiscais dos diferentes países, hoje são 20 países do bloco da União Europeia que estão com o euro, tiveram que convergir. E essa convergência levou bastante tempo, né? Os países têm que ter certa proximidade, as taxas de inflação não ser muito diferentes de um país outro, déficits orçamentários não podem existir num país, por exemplo, e no outro não ter um déficit, ter um superávit muito grande. As economias dos países têm que ir se ajustando para que se consiga ter uma moeda única, né? Pensa que é uma moeda emitida por um banco central europeu, e essa moeda tem uma série de regulações para que ela não perca valor versus outras moedas no mundo. No caso dessa moeda comum que está se discutindo entre Brasil e Argentina nesse momento, não é uma moeda que tira o real e o peso de circulação. Quando o euro entrou na Europa, todas as moedas, né, a moeda espanhola, a lira italiana, o franco francês, todas essas moedas dos seus países, né, moedas soberanas, países saíram de circulação, entrou o euro, entrando, era a única moeda europeia. Né? Nesses 20 países que eu estou comentando com você, eram menos países, esses países foram aumentando. No caso da China, não. O peso continua sendo a moeda da Argentina, o real continua sendo a moeda brasileira, né? E aí, na verdade, o que se quer quase que uma moeda virtual, para que existam transações comerciais e financeiras entre os dois países, sem alterar a moeda que a gente carrega aí na nossa carteira, ou que a gente faz os nossos pagamentos. Então, tem uma diferença muito grande entre o euro e essa moeda que está se discutindo nesse momento. A ideia é muito boa, mas o prazo é que não é dos melhores. Quando você vai fazer esse tipo de iniciativa, é uma coisa para 10 anos, 20 anos, não é uma coisa para a gente colocar ali no mês que vem, estabelecer uma nova moeda entre dois países. Perfeito. E muito se fala sobre essas transações entre os países. Eu queria entender com você que transações serão essas. Olha, as transações, a gente está falando de transações comerciais e financeiras. É o ato de comprar, o ato de importar e exportar. Né? Ou o ato, por exemplo, de um valor mobiliário do Brasil, por exemplo, poder ter, a Argentina ter uma dívida com o Brasil, ou o Brasil poderia ter com a Argentina, o que seria muito difícil de acontecer. O Brasil tem uma situação hoje financeira, econômica muito superior à Argentina. A Argentina passa por uma crise econômica importante, mas poderia ter, por exemplo, a dívida. Né? Então, quando o Brasil importa um produto ou exporta para a Argentina, e quando a gente, por exemplo, faz uma dívida. É esse tipo de transação que nós estamos falando aqui. E aí, quando a gente pensa, então, nessa moeda, numa moeda comum, hoje, a Argentina não pode ficar devendo reais para o Brasil. Hoje, a Argentina pode ficar devendo dólares para o Brasil, porque essa é a maneira como as transações internacionais acontecem. O dólar é a medida, né, de valor no mundo todo. Então, é interessante a gente o Brasil poderia dever em peso ou a Argentina em reais, mas é claro que tem que ter aí tem que ser muito bem combinado isso, que depois se o real desvaloriza, como que a gente faz esse câmbio entre as diferentes economias. A ideia é ótima, como eu estava comentando, só o prazo de quando se coloca e quando que você consegue ter esse tipo de iniciativa é que tem que ser muito melhor discutido. Os dois têm que estar bem economicamente, né? Tem que ter uma saúde boa financeira, e não é o que a gente vê nesse momento, especialmente na Argentina.
Perfeito. E até pegando esse gancho, assim, quais seriam as medidas necessárias? Eu imagino que exista um protocolo, né, um rito a ser seguido. E eu também queria entender um pouco, porque o pessoal aqui, a gente estava conversando assim, como funciona essa moeda? Ela é tipo uma criptomoeda? Ela é uma moeda virtual? Como que é o funcionamento dela? Olha, vamos lá. Como não é um papel moeda, né? Não é como o euro, né? Que a gente vai lá, um banco central vai, imprime este papel, as pessoas têm um papel moeda em suas carteiras também. Evidentemente, existe a mudança, né, em todas as contas correntes de todo mundo, né? Todo o valor que existe naquelas economias para que aquilo se torne um euro. Se a gente for pensar, o Brasil já passou por isso vezes, até no Plano Real, antes de fazer o Plano Real, lá em 94, a gente teve a EIV, né? Que era uma unidade, a URV, depois que era de monetária de valor, né? Então a gente transformava, não lembro se eram 2.750 cruzeiros, nem me lembro qual era a moeda da época, para se tornar um real. Então, neste caso, o que aconteceria? Existiria um banco central entre os dois. Esse banco central emitiria uma nota, olhando lá, se tivesse uma moeda comum. E aí, esta nota, ou mesmo que não exista, que seja virtual esta moeda, pode ser uma moeda virtual também, tem que existir um parâmetro de quantos reais ou quantos pesos eu tenho que entregar para que eu tenha acesso a uma moeda. O Bolsonaro e o Guedes tinham uma ideia já, tinha uma discussão de moeda com a Argentina, a ideia que se chamasse peso real, né? E agora o nome que se discute seria Sul, em espanhol. O que eu acho péssimo, porque fica o nome em espanhol, afinal não é português, não é, o Brasil ainda mora economia, mas tudo bem, isso aqui é outra discussão. Mas vamos lá. Então, para a gente ter um SUR ou um peso real, digamos que fosse assim, eu entrego R$5 e tenho um SUR, eu entrego 30 pesos e tenho um SUR. Então, a gente entende qual que é a dinâmica entre estas moedas, certamente a gente vai utilizar o dólar, né, para pensar em qual é esse valor, e esses valores podem depois valorizar ou se desvalorizar, dependendo do que acontece com as moedas. Neste momento, eu faço uma transação, por exemplo, a Argentina, vamos lá, vende carne para o Brasil. Bom, essa carne vai custar lá 1 milhão de SURs. Então, o Brasil tem que depositar, né, reais suficientes para esse 1 milhão de SURs tem que fazer uma transação financeira, né? O importador mandar esse dinheiro pelo Banco Brasileiro para um banco argentino, transacionando por esse Banco Central da América do Sul, né? Ele entende que essa é uma operação válida, esse dinheiro realmente existe, saiu de um banco brasileiro, de uma instituição financeira, chegou naquela outra instituição financeira, ela diz, olha, chegou mesmo esse dinheiro, e tudo isso, em vez de chamar peso e real, se chamaria SUR ou se chamaria peso real. Essa é a ideia. Se em algum momento... Então, é uma moeda virtual, ela não existe fisicamente, você não vê ela, não é um papel. Né? É uma moeda de fato virtual. E aí o que acontece? Digamos que a Argentina compre muito mais do Brasil, né? Do que o Brasil compra da Argentina. A Argentina pode ser que tenha uma dívida em peso reais, digamos que seja esse o nome da moeda, ou SURs, ou qualquer outro nome que se invente dessa moeda. Então a Argentina, nesse caso, olha só, não precisaria, a beleza para a Argentina, muito melhor para a Argentina do que o Brasil nesse momento, é que ela não precisa de dólares para fazer essa operação com o Brasil, e hoje ela precisa. E para você ter uma ideia, o Brasil hoje tem uma reserva monetária de 350 bilhões de dólares. É uma das maiores reservas em dólares do mundo. A gente está sentado num caminhão de dólares. A Argentina tem 5 bilhões de dólares. 2% do que o Brasil é nada. Então a Argentina, ela carece desses dólares. Como a Argentina não tem dólares, ela tem diminuído o comércio exterior com o Brasil. E o Brasil gostaria de restabelecer esse comércio. Por isso que na verdade, né? Para o Brasil tem uma vantagem de conseguir vender mais para a Argentina, porque ela não paga mais em dólares, que ela não tem, e paga na sua própria moeda. Mas aí tem um ponto, será que a Argentina vai pagar essas dívidas com a gente, com a situação econômica tão apertada que eles têm? Esse é o medo, e essa é a discussão que muitos analistas fazem, e por isso muitos analistas econômicos são contrários a esse tipo de iniciativa neste momento.